E aí, gente, tudo bem? Eu sou Caroline Luz, psicóloga, aluna e parceira da Academia Usina do Corpo, e eu tô passando aqui hoje para falar sobre pandemia e produtividade. O conceito de produtividade ele está diretamente ligado ao fazer, né? Aproveitar as oportunidades, a utilizar todos os recursos para garantir uma eficácia, um êxito social, né, gente? Tanto que, na verdade, desde que a gente se conhece por gente, digamos assim, nós somos ensinados para produzir, né? Por exemplo, nas escolas, nós não temos alguma disciplina que te ensine sobre autoconhecimento, sobre lidar com as emoções, sobre inteligência emocional, sobre racionalizar os seus pensamentos, né? Então, nós temos pouco contato com o nosso íntimo. Nas nossas vivências, né? Então a gente é muito ensinado, por exemplo, nas escolas ou também pelos nossos cuidadores, que a gente vai estudar determinado assunto para passar num vestibular, para ter uma profissão, né? Então isso é normal, é comum na sociedade. Não que isso seja um problema, claramente, porque são coisas essenciais na vida de um ser humano. O problema está quando só se olha para esse lado, só se olha em ser produtivo, né? E não se sabe mais, ou nunca se soube, contemplar as experiências nas nossas vidas, sejam elas positivas ou sejam elas adversas. O que eu quero dizer é que por uma falta de compreendimento de nós mesmos, né, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, de um autoconhecimento, em situações cotidianas, a gente também acaba não tendo recursos para enfrentar uma situação, por exemplo, de uma pandemia desta escala em que estamos enfrentando. Então, na verdade, a procura por essa produtividade frente a uma ameaça real em que a gente vive nada mais é do que uma tentativa de fuga desses sentimentos, né, de tristeza, de frustração, muitas vezes de desamparo. Então, é uma falta de recurso de lidar com o que a gente vem enfrentando, com essas emoções adversas, digamos assim, que se procura estar sempre ocupado, fazendo alguma coisa. E essa produtividade excessiva em tempos em que a gente vive um caos, pode acarretar muitos problemas na saúde mental. Claro que é importante ter uma rotina, trabalhar, estudar, porém, tão importante quanto é a gente saber entrar em contato com o nosso íntimo, né? Ter uma conexão com a gente mesmo, com as nossas emoções, com aquilo que a gente sente, que a gente pensa. E principalmente dentro de uma situação que a gente nunca tinha vivenciado, que exigiu da gente, exige ainda, um distanciamento social, né? Então não tem como a gente ter a rotina que a gente tinha antes, não tem como a gente trabalhar igual a gente trabalhava antes. É toda uma ressignificação, é uma reorganização da nossa vida e a gente ficar tentando encaixar isso lá, vamos imaginar assim, que na nossa cabeça tem caixinhas das emoções. Quem já viu o filme Divertidamente aí vai ter uma visualização um pouquinho mais fácil do que eu tô falando. Então não adianta eu tentar ficar colocando uma situação que me passa insegurança, por exemplo, dentro da caixinha da segurança e da felicidade. Isso não vai, uma estrela não encaixa num quadrado, né? Então, é saudável eu sentir as minhas emoções coerente com a realidade em que eu estou vivendo. Então eu abro espaço para vivenciar esse momento que é de frustração, que é de insegurança, que é de tristeza, que é confuso. Eu me permito me sentir confusa, eu me permito me sentir triste, frustrada e desamparada, porque é coerente com esse momento, né, onde eu vivo uma ameaça real. O não fazer nada, faço assim entre aspas, porque ficar em contato com a gente mesmo, ter um tempo de solidão é super saudável, né? Então eu faço entre aspas porque eu quero falar num sentido amplo de visão de sociedade, né? O não fazer nada numa sociedade que é muito ligada ao material e ao êxito social parece um equívoco, quando, na verdade, é uma lógica básica de existência no mundo, né? Eu preciso ser gentil comigo
para eu poder reverberar isso para todo o resto, seja num trabalho, seja para estudar, seja para os meus relacionamentos. Eu primeiro preciso ter um autoconhecimento suficiente para depois eu poder lidar com o mundo externo. Então, só tomem cuidado, não só nesse momento de pandemia, eu estou falando agora porque eu tenho visto muitas pessoas preocupadas em agir mais por um motivo de fugir daquilo que sente do que efetivamente querer fazer alguma coisa. Mas isso serve para outros contextos também que não só de pandemia, né? Isso serve para a vida da gente. Eu tenho que cuidar se eu não estou querendo ser produtiva demais e isso tá prejudicando a minha saúde mental. E corrigindo uma frase super famosa que rola aí pela internet, a fim de manter a nossa saúde mental, estude enquanto puder, trabalhe quando necessário e viva a vida que você planejou. E frente a uma pandemia, lave as mãos, use álcool gel, use máscara, ame a si mesmo, valorize a sua vida e a vida dos outros.